PT e PSDB são os irmãos Karamazov da política nacional. Nas últimas décadas, ambos os partidos travaram duelos apaixonados e transformaram o debate político brasileiro num imenso caldeirão, numa espécie de Fla-Flu, numa espécie de Corinthians e São Paulo. De um lado os azuis e do outro os vermelhos. De um lado o tucano e do outro a estrela. De um lado o professor e do outro o operário. O que poucas pessoas sabem é que há mais coisas em comum entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social-Democracia Brasileira. PT e PSDB nasceram no mesmo lugar, no coração da esquerda paulistana, em concepções políticas e econômicas muito parecidas e com duas figuras históricas, o Lula e o Fernando Henrique Cardoso, que não teriam ascendido um sem o outro. E tudo isso nunca foi negado por seus criadores, muito pelo contrário. O Lula disse: nós estamos que nem dois jogadores de futebol, somos amigos, somos até irmãos e estamos jogando em times diferentes. O Fernando Henrique disse: nossas diferenças com o PT são muito mais em relação à disputa de poder do que sobre ideologia. De fato, é muito difícil desassociar a história de ambos. O sociólogo francês Alain Touraine, de esquerda, ex-professor e amigo pessoal de Fernando Henrique Cardoso, chegou a afirmar que o futuro do Brasil seria a união desses dois partidos. Em 2004, Touraine disse que os governos de FHC e de Lula faziam parte de um mesmo projeto. E tal cenário é assumido por seu pupilo. Para o FHC, há uma massa política atrasada no país e a polarização entre PT e PSDB serve para tirá-los desse atraso. Ele disse: os dois partidos que têm capacidade de liderança para mudar isso são o PT e o PSDB, em aliança com outros partidos. No fundo, nós disputamos quem é que comanda o atraso. Então aqui vão 10 coisas que você não sabia sobre a relação entre o PT e o PSDB, os partidos que mais pediram o seu voto nos últimos tempos. Número 1. O Lula já garantiu a eleição para Fernando Henrique Cardoso e logo na estreia dos dois na política partidária. Em 1978, Fernando Henrique Cardoso era o príncipe dos sociólogos, um membro ativo da comunidade acadêmica paulistana que havia deixado a universidade para abraçar a vida pública. Era sua estreia de gala, o candidato de esquerda na corrida ao Senado pelo maior estado do país, a nova aposta do MDB. O Lula era o sapo dos operários, um líder do movimento sindical que tinha nojo da política partidária. Convencido por alguns amigos, abriu uma exceção para a candidatura do sociólogo do Morumbi, o FHC. Pediu em troca a sua adesão às bandeiras econômicas dos sindicatos, prontamente atendida. Tal qual o FHC, ele era sua primeira vez nas corridas eleitorais. E a meta era clara: somar o máximo de votos possíveis para o Fernando Henrique Cardoso. E o próprio Lula disse, abre aspas, acontece que em 78, primeiro ano das greves no ABC,
o MDB estava lançando sua chapa de senadores. Algumas pessoas, alguns jornalistas cujo nome não vou dizer, queriam que a gente apoiasse Cláudio Lembo, da Arena. Fui apresentado a Fernando Henrique Cardoso. Aí, fomos para a campanha. Fui representar Fernando Henrique Cardoso em vários comícios. O Lula levou o FHC às portas das fábricas e rodou com ele pelo interior do estado. Era o príncipe e o sapo unidos em torno da criação do mesmo reino. A maior figura daquilo que viria a ser o PSDB, aliado à maior figura daquilo que viria a ser o PT. Num palanque do MDB, com artistas, com figuras ilustres da esquerda paulistana, o líder operário irritou-se com a festividade. Virou-se para Ulisses Guimarães e disse, abre aspas, o trato é que iria pedir votos só para o Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo sabe que eu sou o principal cabo eleitoral do Fernando Henrique Cardoso. Agora querem que eu peça votos também pro Montoro? Eu não vou pedir. Se não me deixarem fazer o que eu quero, eu desço e levo o palanque todo comigo. E vamos fazer comício em outro lugar. Fecha aspas. Aí estava o início de tudo. O Fernando Henrique Cardoso acabaria eleito primeiro suplente do senador Franco Montoro. E 4 anos depois, quando Montoro virou governador, ele assumiu a vaga, dando princípio à carreira política que o levaria ao cume do poder nacional. Sem o apoio de Lula e seus primeiros passos, nada disso teria sido possível. Número 2. Eduardo Suplicy, Lula e FHC já dividiram uma casa de praia em Ubatuba. Na década de 70, o Fernando Henrique Cardoso tinha uma casa de praia em Pinceguaba, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Em 1976, entre as idas e vindas de sua vida acadêmica dentro e fora do país, ele deixou o imóvel nas mãos de um amigo de longa data que conhecia desde os tempos de garoto, um sujeito chamado Eduardo Matarazzo Suplicy. Abre aspas. Em 1976 eu aluguei uma casa em Paraty e fui conhecer Pissinguaba. O Fernando Henrique Cardoso tinha uma casa lá, que acabou me emprestando por 6 meses quando ele foi para a França. O filho da caseira me mostrou um terreno onde acabei construindo a minha casa 2 anos depois. Fecha aspas. 1 ano depois, o fundador do PSDB abriria as portas para o fundador do PT e sua esposa, Lula e a dona Marisa, passarem um final de semana no imóvel. Lula ficou extasiado com a paisagem. Só reclamou dos mosquitos. Número 3. Lula e Fernando Henrique Cardoso quase criaram um partido político juntos. No final da década de 70, o Fernando Henrique e o Lula participaram de uma reunião no ABC Paulista com intelectuais, com dirigentes sindicais, para discutir o que fazer diante da iminente redemocratização do país. Nesse espaço, discutiram a criação de um partido socialista, mas a ideia não foi para frente, como conta o sociólogo Francisco Belfort, fundador do PT e posteriormente ministro do governo FHC. Abre aspas. Apesar das muitas afinidades, prevaleceu a divergência. Daquele grupo, uns saíram para criar o PT e outros anos depois para criar o PSDB. Fecha aspas. Segundo Eduardo Suplicy,
que reuniu Lula e Fernando Henrique diversas vezes em sua casa para discutir o futuro do país e a possível criação de uma nova legenda, um novo partido, ela só não nasceu, esse novo partido só não nasceu por causa do conflito de liderança entre eles dois. Abre aspas. Cada um avaliava que seria o líder maior da organização que se formasse ali. Tinham dificuldade de aceitar a liderança um do outro e ficava muito difícil para ambos ficar no mesmo partido. Fecha aspas. Então, por muito pouco, foi que o PT e o PSDB não se tornaram um único partido. Número 4. Os políticos do PT e do PSDB se confundem com a história da esquerda brasileira. A história dos principais caciques tucanos se confunde com a história dos principais caciques petistas. Juntos, eles ajudaram a construir a esquerda brasileira. O Fernando Henrique Cardoso sempre foi um estudioso do marxismo, por influência de Florestan Fernandes. Na década de 50, ele auxiliava a edição da revista Fundamentos, do Partido Comunista Brasileiro. Também integrava um grupo de estudos ligado à leitura e discussão da obra O Capital, de Karl Marx. Em 1981, ao lado do Eduardo Suplicy, ele ingressou numa lista da Polícia Federal. Era tratado como comunista pela ditadura. O economista José Serra foi uma das principais lideranças estudantis do seu tempo. Ele era presidente da UNE e um dos fundadores da Ação Popular, que era um grupo de esquerda que revelaria os petistas Plínio de Arruda Sampaio e Cristóvão Buarque. O Serra é amigo pessoal e conviveu por anos no exílio com a economista petista Maria da Conceição Tavares, uma das principais influências intelectuais no Partido dos Trabalhadores e referência particular da Dilma. O tucano Aloísio Nunes, vice do Aécio Neves na última eleição, foi membro da Ação Libertadora Nacional, a ALN, que foi uma organização terrorista liderada pelo Carlos Marighella, ele aliás era motorista e guarda-costas do Carlos Marighella. O Aloísio realizou inúmeros assaltos à mão armada em nome da Revolução Comunista no Brasil. Alberto Goldman, ex-governador tucano de São Paulo, teve uma educação marxista. Ele foi membro clandestino do PCB durante a ditadura. O José Aníbal, que é uma das figuras mais proeminentes hoje em dia no PSDB, foi amigo de adolescência da Dilma, com quem estudava matemática depois das aulas. E o seu parceiro na Organização Revolucionária Marxista Política Operária, também conhecida como POLOP. O Aníbal foi um dos fundadores do PT antes de ser presidente do PSDB. Juntos, eles fundariam os dois partidos mais relevantes do Brasil. Número 5. Nas eleições de 1989, o PSDB apoiou o Lula contra o Collor. O recém-formado PSDB, criado por dissidentes da esquerda do MDB, lançou o senador Mário Covas, candidato à presidência em 1989. O Covas alcançou pouco mais de 7 milhões de votos no primeiro turno e terminou a corrida na quarta posição. O que pouca gente sabe e se lembra é que o PSDB apoiou o Lula no segundo turno. O PMDB, do Ulisses Guimarães, tentou seguir o mesmo caminho, mas acabou rejeitado pelo Partido dos Trabalhadores. Os tucanos, por outro lado, foram acolhidos. E no almoço com o prefeito de Belo Horizonte, eleito pelo PSDB, o Pimenta da Veiga, foi dito para o Lula, abre aspas, eu tenho também a alegria de saber que, pela primeira vez,
Aqui se reúnem representantes de todas as forças progressistas do país. Nesta tarde, neste almoço, eu estou certo que isto terá desdobramentos. E acho que deve ser assim, porque o Brasil deseja mudanças em profundidade. E só essas forças progressistas podem fazer essas mudanças. Mas o Lula perderia a eleição para o Collor em poucas semanas. Número 6. Abre aspas. Lula, venha conhecer a casa onde você um dia vai morar. Fecha aspas. Pois é, em 1993, o Brasil passou por um plebiscito sobre a forma e o sistema de governo do país. De um lado, o PT articulava a formação de uma frente presidencialista e do outro, o PSDB defendia a implementação do parlamentarismo. E numa conversa informal, o Lula e o FHC chegaram a conversar sobre um plano em que o operário se tornaria presidente e o sociólogo seria o seu primeiro-ministro. Então, em 1998, como revela uma conversa com o ex-senador petista Cristóvão Buarque, o FHC recebeu o Lula no Palácio da Alvorada e arriscou fazer uma previsão, uma profecia. Abre aspas. Em novembro de 98, eu acompanhei o Lula para visitá-lo. Quando o senhor abriu a porta do apartamento presidencial no Alvorada e o senhor falou: Lula, venha conhecer a casa onde você um dia vai morar. Isso foi generosidade ou foi previsão? Abre aspas. Não creio que tenha sido uma previsão, mas sempre achei uma possibilidade. E também um gesto de simpatia. Eu disse ao Lula naquele dia: temos uma relação de amizade há tantos anos, não tem cabimento que o chefe do governo não possa falar com o chefe da oposição. Era uma época muito difícil para o Brasil. Eu disse lá: não sei se você se lembra, algum dia nós podemos ter de estar juntos. Eu pensava numa crise e disse ao Lula: não quero nada de você, só conversar. É para você ter realmente essa noção de que num país você não pode alienar uma força. Lula conversou comigo no dia da posse e foi bonita aquela posse. Na hora de ir embora, o Lula levou a mim e a Ruth até o elevador. E aí, ele grudou o rosto em mim chorando e disse: você deixa aqui um amigo. Foi sincero, não é? Em 1999, Fernando Henrique Cardoso relatou o quanto respeitava o Lula. Numa conversa com Eduardo Suplicy, ele revelou que quando o Lula aparecia na televisão falando mal dele, simplesmente desligava a televisão. Abre aspas. Fico triste, perco até o humor, para vocês terem uma ideia do quanto eu gosto e admiro o Lula. Você sabe, Eduardo, o que eu fiz com o Lula quando ele esteve comigo no Alvorada? Mostrei a ele o meu quarto e disse: um dia, isso aqui vai ser os seus aposentos. A gente faz isso com o adversário, nem com todos os amigos a gente faz isso. Pois eu mostrei a Lula as dependências da residência oficial em que moro. Mostrei o meu quarto. Fecha aspas. Dentro de 3 anos, o Lula viraria presidente. A profecia tucana se cumpriu. Número 7. Fernando Henrique fez campanha secreta para Lula em 2002. Nas eleições de 2002, o Fernando Henrique retaliou José Serra, candidato pelo PSDB à sucessão presidencial, por ataques feitos por ele contra o Lula durante a campanha. O FHC disse também, em conversas reservadas, que foi um erro o ataque direto ao presidente do PT, o então deputado federal José Dirceu. O Dirceu era o petista mais próximo do seu governo e a ordem era que se suspendesse imediatamente as críticas a ele. E o puxão de orelha do Fernando Henrique foi transmitido para o comando de marketing da campanha do Serra. Então, com o Lula já eleito, o FHC iniciou uma campanha secreta
em defesa do Lula. A história é narrada no livro 18 Dias, quando Lula e a FHC se uniram para conquistar o apoio de Bush. É o nome do livro. Escrito por Matthias Spector, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Oxford e colunista da Folha de São Paulo. O Spector diz, abre aspas, o Lula despachou José Disseu, que viria a ser o chefe de sua casa civil, para os Estados Unidos e acionou grupos de mídia e banqueiros brasileiros que tinham negócios com a família Bush. Ele disciplinou as mensagens de sua tropa e abriu um canal reservado com a Embaixada Americana em Brasília. O Lula não fez isso sozinho. Operando junto a ele estava o presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso. E o FHC enviou seu ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, em missão à Casa Branca para avaliar o futuro governo petista. O presidente também instruiu seu ministro da Fazenda, Pedro Malan, a construir uma mensagem comum junto ao homem forte de Lula, que era Antônio Palocci. Eles fizeram uma dobradinha para dialogar com o Tesouro dos Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional e com Wall Street. Fernando Henrique ainda orientou Rubens Barbosa, seu embaixador nos Estados Unidos, a prestar todo apoio a Lula. Fecha aspas. Então, sem esse apoio, o Lula certamente não conseguiria a estabilidade internacional que de fato ele teve. Não fosse o FHC, a sua história teria tomado outros rumos. E o Brasil também. Número 8. O homem forte da economia do governo Lula era um tucano. No ano 2000, Henrique Meirelles deixou de lado uma vida bem-sucedida como executivo do setor financeiro para candidatar-se a deputado federal por Goiás. Ele recebeu 183 mil votos e se tornou o deputado mais votado do estado. Seu partido era o PSDB. Com o sucesso eleitoral e o respeito do mercado financeiro, ele foi convidado por Lula para ser o primeiro presidente do Banco Central do seu governo, cargo que ocuparia por longos 7 anos. Henrique Meirelles também recebeu as bênçãos do FHC para que ele pudesse se desfiliar do PSDB e deixar o cargo para o qual havia sido eleito. O Lula telefonou para o Fernando Henrique para avisar a escolha. Então, em 2003, Marcos Lisboa, outro homem forte da economia do primeiro governo Lula, declarou que a equipe econômica do governo Fernando Henrique Cardoso mereceu uma estátua em praça pública por ter promovido os acordos com os governos estaduais e municipais na negociação da dívida e também por ter criado a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, anos mais tarde, o FHC revelou que ele comemorou as conquistas do governo Lula. Ele disse, abre aspas, eu também comemoro a melhoria na distribuição de renda. A política dele é a minha. Fecha aspas. Número 9. Fernando Henrique Cardoso evitou o impeachment de Lula em 2005. Durante todo o governo Lula, duas figuras construíram uma ponte entre o presidente operário e o ex-presidente sociólogo. Os então ministros Antônio Palocci, da Fazenda, e Márcio Tomás Bastos, da Justiça. Os encontros foram confirmados por ambos. Palocci confirmou que esteve pessoalmente com o FHC. Pelo menos 5 vezes, ele disse. E Márcio Tomás Bastos disse ter conversado pessoalmente com o ex-presidente apenas uma vez, em 2005. Mas confirmou que os contatos por telefone eram muito frequentes. O Lula sempre soube das conversas e, mais de uma vez, em momentos difíceis, sugeriu a Palocci, abre aspas, vamos conversar com Fernando Henrique, fecha aspas.
Então, em 2005, no auge do escândalo do Mensalão e já com ameaças de que se pedisse por impeachment, o Lula orientou os seus 2 homens fortes para pedirem ao FHC, ao Fernando Henrique, que aplacasse os ânimos da oposição. Então o Tucano aceitou na hora. Na conversa com o Márcio Tomás Bastos, o Fernando Henrique concordou que o impeachment do Lula, naquela hora, naquela época, era uma ameaça. Seria uma ameaça. Ele disse que tornaria o país ingovernável. Fernando Henrique dizia que não queria criar uma cisão no Brasil. Os tucanos acataram a ordem e a história do impeachment perdeu força. Número 10. Nas últimas eleições municipais, o PT e o PSDB estavam coligados em 999 disputas de prefeituras. O PT e o PSDB são tratados como antagonistas no cenário político nacional. Mas a verdade é que, em pelo menos 999 cidades, em quase 1000 cidades, em quase 1000 municípios, que é correspondente a 18% dos mais de 5.000 municípios brasileiros, esses 2 partidos fizeram parte da mesma coligação nas últimas eleições municipais. Então, só no estado de São Paulo, esse número foi de 54 municípios, onde PT e PSDB participaram juntos das eleições. No município de Schroeder, Santa Catarina, por exemplo, o prefeito eleito foi o tucano Oswaldo Jurk. E o vice foi o petista Moacir Zamboni. Em 149 casos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, as chapas que contaram com o PT foram encabeçadas por candidatos a prefeito do PSDB. O PT e o PSDB foram feitos um para o outro.